Fala galera, beleza? A Apple acaba de lançar um novo MacBook muito mais barato, com um chip de iPhone com cores diferentes do que a gente está acostumado e um preço que pode mudar bastante o mercado de notebooks da Apple. Mas a grande pergunta é, será que esse MacBook realmente vai valer a pena? Ou é somente um MacBook capado? Porque tem algumas coisas nele que podem te surpreender e outras que também pode decepcionar bastante. Então fica comigo até o final porque eu vou te mostrar tudo sobre esse novo MacBook. Não sei como eles chamam ele, se é Neo. Vou falar Neo. E já aproveita agora, pessoal, se você gosta de tecnologia, Apple, celulares, gadgets, já deixa o like aí no vídeo porque ajuda muito aqui o canal e se inscreve também porque aqui eu sempre trago novidades, análise, comparativos. Agora, bora entender o que a Apple aprontou dessa vez? E já assim, pessoal, para uma primeira surpresa, vamos começar pelo que mais chama a atenção, o preço. Esse novo MacBook, ele começa a ser vendido nos Estados Unidos por $599 na versão de 256 GB. E isso dá algo em torno aí dos seus R$3.000 em conversão direta. Coisa que, se esse valor realmente fosse aplicado aqui no Brasil, seria simplesmente o MacBook disparadamente mais barato já lançado pela Apple. Mas claro, né, pessoal? A gente sabe que aqui no Brasil a realidade é outra. Se ele chegar oficialmente pela Apple Brasil, é bem provável que ele chega a mais ali dos seus R$7.000. E aí fica a pergunta para você. Você pagaria R$7.000 nesse MacBook? Comenta aqui embaixo, porque eu quero saber a sua opinião. Mas calma, porque tem um detalhe importante que pode mudar tudo e eu já vou te explicar. Agora falando de design, mesmo sendo um modelo mais acessível, ele mantém algo que a Apple já faz muito bem. Um corpo todo em alumínio, um acabamento premium, uma construção muito bem feita, porque nisso a Apple manda muito bem. Com isso, ele continua sendo ali um produto de alto nível, mas o que realmente chama atenção é a paleta de cores. Diferente dos MacBooks tradicionais, este modelo chega nas cores azul, rosa, amarelo e também o clássico prateado, aquela cor de alumínio mesmo, que nos aparelhos Apple fica lindíssimo. E isso lembra bastante a linha de iPads mesmo ali da Apple, que segue a proposta de produtos mais coloridos. Ou seja, claramente a Apple quer atingir um público mais jovens, estudantes, mais boa. Agora vamos falar da tela. Esse MacBook, ele vem com display de 13 polegadas e a resolução de 2480 por 1504 e uma densidade de 219 pixels por polegada. Então essa imagem deve ser bem nítida, como já de praxe dos produtos Apple. Mas aqui começam os primeiros cortes para poder reduzir o preço. Ele não possui True Tone e também não tem uma gama de cores DCI-P3. Então, galera, tem sim uma qualidade boa, mas nem tanto. Mesmo assim, a qualidade da tela ela é bem parecida ali com o MacBook Air M1, que ainda hoje é uma escolha muito boa, principalmente para tarefas como estudar, navegar pela internet, aquele uso assim mais básico mesmo, assistir vídeos, trabalhar com alguns documentos, porque logo eu vou falar com vocês, ele também é capado em alguma outra parte. Mas vamos chegar lá. Ele deve funcionar perfeitamente em diversas situações. Agora vamos falar de um ponto mais curioso desse MacBook. Ele usa o chip A18 Pro. Sim, exatamente. O A18 Pro é o mesmo chip que está presente nos iPhones 16 Pro e 16 Pro Max. E isso pode parecer estranho no começo. Um notebook usando chip de celular, de um iPhone. Mas a verdade é que os chips da Apple são extremamente poderosos. Então hoje em dia, muita gente já edita ali um vídeo, uma foto, direto ali pelo seu iPhone, utilizando aplicativos como CapCut, Lightroom.
editores de vídeo e fora diversos outros aplicativos aí que você gasta bastante do seu desempenho. E assim, funciona muito bem nesses processadores que suportam tarefas do dia a dia com muita fluidez, economia na bateria também. E essas especificações incluem um CPU de 6 núcleos, uma GPU com 5 núcleos e, infelizmente, é aí que mora o perigo, apenas 8 GB de memória RAM unificada, ou seja, você não consegue fazer o upgrade dela. Você vai comprar um MacBook com os 8 GB de memória RAM e você não consegue mais fazer um upgrade daquilo. É aquilo apenas acabou. Ele não existe versão com mais RAM, é somente com 8 e pronto. Isso deve ser uma limitação para quem trabalha com tarefas mais pesadas. Então, se você está de olho nesse MacBook, quer entrar para o mundinho da maçã, já coloca isso em vista, tá? Falando em conectividade, em relação às conexões, nós temos 2 portas USB-C, uma entrada para fone de ouvido P2 e a conectividade moderna com Wi-Fi 6E. Não chegou nem o Wi-Fi 7, como no iPhone 17. Um Bluetooth de 6.0 e um Bluetooth de 6.0. Mas existe um detalhe muito importante que pouquíssimas pessoas comentaram. Ele suporta apenas um monitor externo na resolução 4K a 60 Hz por segundo. Ou seja, se você trabalha com 2, 3 monitores, esse MacBook não vai ser o ideal. Para quem apenas usa um monitor externo, provavelmente não terá problema nenhum. Agora, nós vamos para um outro ponto polêmico. A Apple agora tem 2 pontos que pode decepcionar algumas pessoas. O primeiro, que para mim é muito importante, o teclado ele não é mais retroiluminado, ele vem somente ali com a tinta ali das teclas mesmo, pelo menos as teclas não são pretas, né? Ou seja, em alguns ambientes ali mais escuros, pode ser que seja mais difícil de localizar ali algumas teclas. E segundo ponto é que o Touch ID, eles não vai vir com esse sensor de digitais na versão de 256, apenas na versão de 512. Ou seja, o que custava a Apple colocar o Touch ID lá no MacBook New de 256, apenas para o 512? Que isso, dona Apple? Agora, existe uma alternativa se você quer economizar, comprar o de 256, e se você tiver um Apple Watch, você ainda pode utilizar ele para poder desbloquear o MacBook de forma automática. Tem uma configuração lá que isso funciona para todos os Macs até o atual momento. Então eu acredito que isso daí vai funcionar normalmente aí na vinda do MacBook New. Falando de bateria, segundo a Apple, ele oferece até 11 horas de navegação de internet e até 16 horas assistindo um vídeo ali, certamente no brilho mediano. No geral, a autonomia vai ser bem parecida com os outros MacBooks. E agora a gente já torna um outro ponto que a Apple deu uma economizada, é que dentro da caixa já não vem mais aquele carregador de 30, de 35 watts ou até de 70 watts. Eles limitaram por um carregador de apenas 20 watts. Esse MacBook, ele infelizmente não vai ter o carregamento rápido, não tem mais o MagSafe, vai ser somente ali no USB-C mesmo. Com esse carregador de 20 watts, que geralmente a gente utiliza aí no nosso iPhone, é o que vai ser necessário para você conseguir carregar esse novo MacBook New. Ou seja, ele gasta pouquíssima bateria, ele está bem otimizado. Mas agora nós vamos falar no ponto mais importante, que é o preço que esse cara vai chegar aqui no Brasil. Se você comprar diretamente da Apple, ele pode chegar aqui custando mais dos seus R$7.000. Mas na prática, depois de alguns meses, ele provavelmente vai aparecer aí em algumas lojas
né, como o Amazon, Mercado Livre, Shopee, num precinho muito mais em conta. Entra no link aqui embaixo para você poder participar do nosso grupo de ofertas, para você acompanhar e ver de pertinho esse MacBook New com um precinho melhor, porque pode ser que ele venha aparecer na faixa de 4, 5 mil reais e ele pode virar um dos Macs mais interessantes para quem quer entrar nesse ecossistema Apple. Agora, eu quero saber a sua opinião. Esse MacBook vale a pena? Ou você preferiria um MacBook Air usado, um mais antigo? Comenta aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like aqui, porque isso ajuda muito o canal. Isso não vai te custar nada e vai me ajudar bastante. Ah, e não se esqueça de ativar o sininho. E é isso aí, galera. Valeu por assistir. Até o próximo vídeo.